Hoje eu vou falar para vocês a respeito de vias de administração. De novo esse assunto. Porque eu ainda recebo muita pergunta do tipo: professor, 90 graus ou 45 graus? Faço prega, não faço prega? Então, agora eu vou gravar o material. A gente preparou aqui um material diferente para vocês, para tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto. Porque a via de administração ela é extremamente importante. Eu corro o risco até de falar que ela é mais importante até do que os produtos que você utiliza. Porque no nosso segmento é importante a gente ter noção de dois pontos. Primeiro, qual é a disfunção e onde ela se localiza? Quando a gente tem a resposta para essas duas perguntas, eu consigo raciocinar e entender que eu posso usar uma via de administração intradérmica, subcutânea, intramuscular ou intravenosa. Isso faz toda a diferença. E também a gente precisa ter em mente que cada uma dessas vias, tomando como referência o que é clássico para vias de administração e administrações parenterais, a gente precisa ter isso como referência. Quanto que cada tecido suporta de líquido naquela região. Então, se eu falar de via intradérmica mais superficial, eu vou poder administrar ali até 1 ml. Na via subcutânea, eu consigo administrar até 3 ml. Na via intramuscular, dependendo do músculo, vamos considerar que a gente vai trabalhar com o maior músculo, que é o músculo da região glútea ou da ventroglútea, a gente pode administrar de cada lado, em cada músculo, 5 ml. E a intravenosa, ela não tem um volume específico de líquido para ser administrado. Mas, no caso da estética, você precisa tomar cuidado com o excesso. Porque se você pegar uma informação clássica a respeito da via de administração intravenosa, você vai perceber que a resposta que você tem para a quantidade de líquido é uma infusão de 1 a 2 ml por minuto. Se você respeitar isso, você pode passar dias, meses, administrando algo na corrente sanguínea da pessoa. Mas no nosso caso aqui, quando a gente usa a via intravenosa como referência para um tratamento estético, que seria no procedimento de PEN, microvasos, você vai acessar um vaso, que como o próprio nome diz, microvaso, um capilar praticamente, e você vai atingir a luz daquele vaso e administrar um produto extremamente concentrado. Então, eu sugiro a você que trabalhe ali de 3 a 5 ml por sessão. E assim você não vai estar dando uma sobrecarga para aquele sistema, porque também é muito comum as pessoas perceberem irritação, dor, uma queimação característica daquele excesso de volume naquela região. E também, se você sair do vaso, ou então aquele vaso esgotar a capacidade dele de receber líquido e fizer uma pápula na região onde você está administrando, ali provavelmente vai ficar enegrecido, vai te trazer uma intercorrência, algo que vai ficar marcando aquela região da pessoa com uma mancha enegrecida durante muito tempo, às vezes 2, 3, 4 meses. Então, mas hoje eu quero conversar com você a respeito exatamente daquilo que me perguntam mais. Professor, faço prega? Não faço prega? 45 ou 90 graus? Então agora você vai olhar para essa estrutura aqui que eu construí com gel balístico e diferenciei as cores para simular uma situação de epiderme, tá? Epiderme até que ficou boazinha, né? Até 4 milímetros pode ter uma epiderme.
Aqui a região de derme e aqui a região subcutânea. E eu também colori esse gel para que desse essa diferença de tonalidade. Para ficar claro para você o quanto que faz diferença o ângulo. E principalmente quando você trabalha com substâncias irritativas, quando você atinge uma camada que é diferente daquela que você realmente quer administrar, o problema e a intercorrência que causa. Por exemplo, se eu falar de desoxicolato, que assombra muita gente, o problema maior está aonde você deposita a substância e não na substância. Então muitas vezes eu falo assim, olha, não te indico que faça isso. Por quê? Muitas vezes eu entendo que você não tem experiência suficiente para ter esse discernimento. E o que eu faço aqui? Eu te mostrar como que você pode fugir desse tipo de intercorrência e como que o ângulo da agulha pode modificar a ação da substância e evitar intercorrência. Então olha aqui, uma coisa que eu quero falar para você é isso aqui, presta atenção. Aqui olha, é a mesma agulha. Estou usando essa agulha que é maior para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Na verdade a gente não utiliza essa agulha no procedimento, a gente utiliza essa daqui, mas como aqui no meu protótipo ela ficou fora de escala e o meu objetivo é que você entenda a importância da penetração da agulha, eu quero que você se atente com essa orientação que eu vou te dar, que é ilustrativa, tá? Essa é a agulha que se usa no dia a dia, essa é a agulha que se usa no dia a dia, e a que eu vou te exemplificar aqui vai ser essa agulha. Que agulha é essa? 0,3 por 13, e aqui é 1,2 por 40, tá bom? Mas aqui, olha só a diferença, e olha a diferença. Presta atenção nisso. Agora eu vou te mostrar com uma agulha mais expressiva. Se eu guardar as proporções, olha só o quanto de agulha que sobra aqui quando eu faço 90 graus. À medida que quando eu faço 45, olha só, ela toma uma extensão maior do tecido subcutâneo. Você vê que o líquido, mesmo sendo essa agulha que transpassa, se eu fizesse 90 graus, aqui ó, ela vai ficar na diagonal, e ficando na diagonal ela pega uma extensão maior do tecido e eu consigo depositar no tecido subcutâneo. Aí você pode perguntar para mim qual é a diferença. Quando a gente fala de mesoterapia, principalmente de gordura localizada, eu trabalho aqui fazendo depósitos a cada mais ou menos 1 centímetro. Presta atenção nessa parte, porque essa parte aqui ela vai te fazer muito sentido. Espera aí um pouquinho, que a caneta não está querendo escrever. Bom, eu acredito que dê para você perceber aqui. Então, veja, o ângulo de 45 graus. Agora eu vou penetrar aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou nem vendo onde está indo a agulha. Você consegue enxergar aqui a agulha? Olha, eu estou aqui no centro do tecido subcutâneo. Fiz prega? Não fiz. Por quê? Nessa situação de 45 graus, a agulha transcorre, fica na diagonal, ela fica mais tempo dentro da camada de gordura e você consegue fazer esse depósito que eu desejo sem correr os riscos da intercorrência. A intercorrência ela acontece quando eu faço o depósito mais superficial entre tecido subcutâneo e a derme e também quando eu faço um depósito entre o tecido subcutâneo e o muscular. E quando eu faço esse tipo de aplicação, eu venho fazendo esses depósitos, ok? Quando eu faço esses depósitos, eu preciso tomar o cuidado de não danificá-lo. Então veja, o objetivo dessa aplicação
numa aplicação de gordura localizada ou celulite, quando eu quero a via de administração subcutânea, eu tenho que vir com a agulha, ela atingir o tecido subcutâneo, a hipoderme, e aqui eu fazer esse depósito. Depois eu venho, faço outro depósito aqui, depois outro depósito aqui. Então, importantíssimo para nós é garantir que esse depósito fique na região. Por que isso? Porque esse depósito aqui, que é a minha mescla, ela vai agir nessa região. O outro vai agir nessa outra região. E esse aqui. Por isso que eu faço uma aplicação a cada 1 centímetro, e uso 0,2 ml. Agora, se eu vier aqui e fizer uma prega, vamos dizer que eu faço uma prega aqui. Quando eu faço uma prega, o que acontece? Essa micela, quando eu faço a prega, essa micela, o que ela acontece? Ela se rompe, ela se quebra em vários pedaços. E ao invés de ter aqui uma ação localizada, ela passa a ter uma ação sistêmica. E essa ação sistêmica, ela não vai ser na mesma proporção do que o de gordura localizada. Então, eu não vou reduzir tanto gordura assim. Porque a primeira prega, até tudo bem, ela vai ficar aqui, eu vou fazer o depósito, solto, vai ficar no lugar. Mas quando eu for fazer a segunda, terceira, a quarta, eu vou comprimir. E aí acontece esse fenômeno de eu aumentar a superfície de contato. Que eu aumento a superfície de contato quando eu quebro essa micela, e ao invés dela formar esse depósito aqui, ela vai ficar assim, ó, na forma de pontinhos. Como esse tecido aqui hipodérmico, ele é extremamente vascularizado, com pequenos capilares, ele acaba tendo ação sistêmica. Essa é uma sacada que você não pode esquecer nunca mais. A gente teve aqui um trabalho legal para fazer essa pele, para te mostrar isso. Então, aqui foi a aplicação subcutânea. Agora, a aplicação intradérmica, olha só, a gente tem que fazer um ângulo de 15 graus. E o objetivo aqui, ó, é que ela fique, né, entre a derme, olha aqui, ó, a agulha vai ficar entre a derme e a epiderme. Quando eu consigo atingir essa região com um ângulo aproximadamente de 15 graus, o que eu tenho aqui? Eu tenho a condição de fazer um depósito de substâncias, principalmente eutróficas, para nutrir a camada basal da epiderme. Qual é a função da camada basal? A camada basal é a camada de formação do tecido epidérmico, tá? Então, ela forma a primeira camada de células. Geralmente essa camada de células, ela vai dar o resultado final da sua pele. Ou seja, a pele é aquilo que a gente vê. Muitas vezes você está com tecidos mais profundos, até em ordem, mas o aspecto de falta de hidratação, o aspecto de envelhecimento e tudo mais, ele está comprometido. Então, quando a gente faz esse procedimento, quando a gente consegue atingir essa camada, essa camada vai ter matéria-prima, ela vai ter nutrição suficiente para que a camada basal, que é a mais importante da epiderme, no sentido nutritivo, ela tenha elementos para formar as outras 4 ou 3 camadas de forma mais expressiva e dar um aspecto hidratante para a pele. Então, toda vez que a gente fala de rejuvenescimento, toda vez que a gente fala de flacidez, toda vez que a gente trabalha inclusive com estrias, a gente trabalha com essa via, porque a gente vai nessa transição entre epiderme e derme para tratar tanto a derme, nutrir a derme, quanto nutrir
a camada basal da epiderme e dar essa característica para a pele. Então, veja só que interessante que ficou essa região. Então, por isso que a gente fala assim, olha, eu tenho aqui a formação de uma pápula. O que é a pápula, na verdade? A pápula, por você atingir o tecido correto, ela vai promover um aumento de volume. Ah, Nilson, então se eu fizer uma aplicação intradérmica e não formar a pápula, significa que eu administrei no local errado? Sim, você administrou no local errado. E aí eu vou morrer? Não. O que você tem que fazer? Na próxima aplicação, que geralmente a gente faz a aplicação a cada 1 centímetro, eu preciso administrar no local certo. Identificação que você administrou no local correto é a formação da pápula impreterivelmente. Tá bom? Agora, eu deixei esse daqui de forma para diferenciar. E te falar também da aplicação intramuscular. Aqui, ó. Aqui você consegue ver que a gente consegue transpassar a camada da epiderme, da derme e da hipoderme e atingir o músculo, ok? Então aqui eu preciso fazer a prega. Por quê? Quando eu faço a prega, o que acontece? E aí tem que ser uma prega com todos os dedos, ele aprisiona o músculo. E quando eu aprisiono o músculo, essa camada de gordura aqui, ela escapa e o músculo fica em evidência. Então fica mais fácil de eu atingir o músculo. Então veja isso. Quando eu vou fazer uma aplicação profunda, que é o caso da estética, que a gente vai administrar sempre grandes volumes, 5 ml, 4 ml, então eu preciso fazer um ângulo de 90 graus. Então eu venho aqui, olha, vou transpassar todos, sem dó agora. Veja como eu atinjo o músculo. E aqui eu vou fazer o meu depósito de substância. Fazendo esse depósito, eu garanto que a minha substância está no local que eu desejo administrar e agora eu vou ter uma ação sistêmica e ela é desejada. A grande vantagem da ação sistêmica é que ela está baseada no seguinte princípio: eu vou disponibilizar a substância rapidamente na corrente sanguínea e rapidamente também ela será distribuída, metabolizada e promover o efeito e logo na sequência será excretada. Então aqui vale também a orientação, que se eu não aproveitar essa substância que está disponível na corrente sanguínea rapidamente, o que é rapidamente? Em 15 a 30 minutos, eu perco essa substância. Por que eu perco? Ela começa a ser excretada pelo meu organismo e eu vou reduzindo as concentrações dessa substância na corrente sanguínea e, logicamente, diminuindo a resposta que eu desejo. Então, nessa situação, você precisa entender o seguinte: eu tenho duas vertentes. Uma ação localizada. Aonde que é a ação localizada que eu desejo? Eu desejo a ação localizada quando eu faço uma administração intradérmica e quando eu faço uma administração subcutânea. Então, eu tenho aqui muito claro quando eu quero agir de forma localizada e de forma sistêmica. Isso precisa estar claro para você, porque não adianta eu fazer uma aplicação sistêmica esperando uma ação localizada. Parece louco falar isso, né? Mas é isso que muita gente espera. Por exemplo, as pessoas muitas vezes querem ganhar definição muscular fazendo aplicação intramuscular, uma aplicação intramuscular, no músculo da panturrilha ou no músculo peitoral, acreditando
que aquela substância vai agir de forma localizada no músculo. Isso é um grande engano. Por quê? Porque quando a substância é administrada no músculo, ela ganha corrente sanguínea e aí você perde o controle da localidade da ação da substância. Veja que coisa interessante. E ainda você corre o risco de ter uma intercorrência importante. Qual seria essa intercorrência? A intercorrência importante seria você ter ali um granuloma de corpo estranho naquele músculo. Nilson, o que é um granuloma de corpo estranho? Quando eu injeto substâncias que são incompatíveis com o músculo, ou quando eu excedo o volume que aquele tecido tem capacidade de reter ou de absorver, ou até mesmo quando eu aplico várias vezes no mesmo lugar, vou formando fibrose e tudo isso se converte num nódulo, né, que nós chamamos de granuloma. Muita gente fala, formou um caroço naquela região, formou um tumor benigno. É um tumor benigno, mas formou um tumor. Aquele nódulo é um tipo de tumor. Formou um caroço, um nódulo, aquilo a gente chama tecnicamente de granuloma de corpo estranho. Por que granuloma de corpo estranho? Nosso organismo viu que aquilo estava agredindo aquela região, imunologicamente, ela tentou conter aquela situação. E aquele conjunto de resposta imunológica, por consequência, forma o nódulo. E como que isso se desfaz? Bom, na região muscular, quando ela se forma, muita gente fica preocupada, necrosou e tudo mais. A necrose nessa região você evita quando vê que formou esse nódulo com compressa quente e compressa fria, porque você promove vasodilatação e vasoconstrição. Você irriga mais aquele músculo e assim você vai dando condições para ele se reestruturar. Agora, tem situações na aplicação intramuscular, quando é excesso de volume e quando são aplicações na mesma região repetidamente, ela forma um granuloma que só pode ser extraído com um processo cirúrgico. Veja só, muitas vezes a gente pensa que está trabalhando com a estética e que a estética não pode trazer maiores complicações. O fato é que pode. Ouço muitos profissionais me perguntando, só pode 10 ml, só pode 10 ml por sessão, só pode 10 ml, 5 ml em cada músculo, posso aplicar em várias regiões? Não, você não pode, por conta dessa situação anatômica, fisiológica, que o próprio organismo ele responde nessa direção. Então, quando eu desejo um efeito sistêmico, eu vou usar a via de administração intramuscular. Agora, se a minha situação ela é definidamente localizada, aí eu vou partir para a via subcutânea ou para a via intradérmica. Via subcutânea, via de regra, eu acesso a via subcutânea com o objetivo claro de eliminar gordura na maioria das vezes, ou retenção de líquido, como é o caso da celulite. Na celulite eu tenho eliminação de gordura e também excesso de líquido retido naquela região. Então, ali eu vou fazer depósitos de forma distribuída. E eu falei no começo dessa gravação que o tecido subcutâneo ele tem capacidade de reter até 3 ml, né, em cada aplicação. Mas se eu pensar na mesoterapia, o meu limite ele vai ficar entre 0,1 e 0,3. E eu vou ter numa sessão até, no máximo, 100 aplicações. Então, veja só, se eu usar 0,1 ml, eu vou poder fazer 100 aplicações para distribuir os 10 ml. Agora, imagina aquele tecido sendo bombardeado 100 vezes, porque cada vez que você entra com a agulha, você promove uma agressão e uma resposta inflamatória.
Se você colocar 0,3 já é mais volume e menos locais de aplicação, mais ou menos 33 locais. Legal? Vai depender da substância, mas eu também aumento o poder irritativo daquela substância de forma localizada. Então, a minha sugestão, a minha indicação, a minha recomendação é que você administre 0,2, você faz uma distribuição, isso é uniforme, já fiz isso diversas vezes, dificilmente você tem problema. Você respeitando lá o ângulo de 45 graus, sem fazer prega, porque você estende a agulha por mais tempo no tecido e promove o depósito de forma eficiente, sem quebrá-lo. Agora, você imagina assim, quando eu trabalho com uma disfunção, que ela é superficial, eu preciso entender o seguinte, por exemplo, vou tratar de melasma. Melasma, ele acontece aonde? A origem do melasma é na camada basal do tecido epidérmico. É lá que estão os melanócitos. Então, quando eu quero trabalhar aquela disfunção, eu vou fazer uma aplicação intradérmica. Vou fazer um depósito perto do melanócito para promover a organização da produção de melanina. Por isso que eu faço uma aplicação que é a intradérmica, na forma de pápula, que ela vai pegar exatamente a origem da produção dessa melanina, que é o melanócito. Então, se eu conseguir com eficiência atingir aquela região e o problema for um problema mais mecânico do que hormonal, com certeza eu vou ter sucesso. Por exemplo, outra situação que a gente trabalha intradérmica. Se eu quiser tratar um couro cabeludo, aonde está o folículo piloso? O folículo piloso está na epiderme, invaginado na derme. Por isso eu preciso fazer pápulas e de preferência próximo aos folículos, que não é difícil, porque os folículos são tão próximos que quando você faz uma pápula, com certeza ele vai migrar embaixo daquele tecido epidérmico de forma que ele atinja o folículo. Por quê? Naquela região eu tenho folículo e tem uma camada muito pequena de gordura. Então, basicamente, o tecido capilar, ele é composto de uma camada espessa de epiderme, uma camada pequena de derme e uma camada minúscula de tecido gorduroso, tá? Por isso que a gente faz uma aplicação intradérmica e a aplicação intradérmica de pequeno volume para não migrar embaixo dessa superfície. Então, você vê o quão importante é a via de administração, o ângulo da agulha, como que você conduz todo esse processo, tá? E sempre a gente vai ter como reforço, como potencializador da ação da substância que a gente administrou por via invasiva ou parenteral, o nosso bom e velho home care. O que é o home care? Home care, eu vou administrar uma substância via oral. Essa substância vai ser absorvida em nível de trato gastrointestinal e isso vai facilitar a concentração sistêmica na corrente sanguínea de substâncias que vão me apoiar no meu tratamento. Porque a via de administração oral, ela tem dois recursos que são poderosos. O primeiro, cada vez que o seu cliente ele tiver acesso ou ele buscar uma cápsula no seu home care, ele vai lembrar que está fazendo um tratamento com você. E que ele tem um compromisso com aquele processo. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa recebe uma aplicação, vai voltar só na semana que vem, enquanto isso ela vai fazendo o que ela quiser da forma que bem entender. E isso atrapalha o nosso tratamento.
Então, é muito importante você reforçar o home care. E outra, no home care você administra por uma via que é mais segura, que é o trato gastrointestinal, e você diariamente você vai renovando concentração de substâncias que vão potencializar o efeito daquela mescla que você administrou. Isso é uma sacada muito importante que você não pode deixar de usar com o seu cliente. Nós, profissionais de saúde, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós temos a condição de prescrever essas substâncias que são consideradas correlatos e também suplementos para auxiliar nos tratamentos. E é lógico que a gente vai trabalhar dentro da área que a gente pode prescrever. Então, veja, eu comecei o vídeo falando para você a respeito das vias de administração que nós podemos acessar para corrigir imperfeições ou deformações de forma estética. Então, eu falei para você da via intramuscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica. Na região subcutânea, eu te falei e te ensinei, te mostrei por A mais B, por que fazer um ângulo de 45 graus, para eu ter maior profundidade na extensão de tecido que eu quero atingir, que é o tecido subcutâneo. Na intramuscular, eu te falei, aí impreterivelmente eu preciso usar 90 graus, porque eu tenho que transpassar todas as camadas da pele e atingir o músculo e fazer o depósito de um volume grande de substância, pelo menos 5 ml. Na intradérmica, eu te expliquei que você pode atingir até 1 ml, mas como na estética a gente vai varrer uma superfície maior, a gente vai fazer aplicações com volumes de 0,05 a 0,1 ml e a gente vai fazer um depósito de substância que aquela pele precisa naquela hora. E que muitas vezes, se eu administrar por outra via, eu não vou ter o resultado que eu desejo. E também falei para você da via intravenosa, que a gente precisa ter um acesso pontual ao vaso sanguíneo, microvaso, e fazer o depósito de substância na quantidade adequada, que ele desapareça, mas não pode formar pápulas, porque aquela substância que a gente administra naquela região, ela tem uma característica extremamente concentrada, ela é hipertônica, facilmente ela mancha a pele e traz uma intercorrência que é difícil de você tratar. Então, é um processo que deve ser feito com cautela e com cuidado. Apesar de que a via intravenosa, quando a gente estuda ela de forma clássica, fala que eu posso administrar de 1 a 2 ml por minuto o tempo que eu precisar. Mas aqui na estética a gente trabalha com essa particularidade. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a nos acompanhar nas redes sociais. No meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Também nós temos um canal no Telegram, que é só você entrar no Telegram e acessar esse canal, porque ele é aberto para todos. Só procurar por Prof. Nilson Pita. Você vai encontrar em todos esses canais, nessas mídias sociais, conteúdos diários para te auxiliar no universo da estética. Um grande abraço, até a próxima.